A graça e a paz, amados, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Estamos retornando aqui com mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Muito bom estar aqui com vocês, eu fico muito feliz, imensamente grato por vocês estar aí. Aqui nos assistindo a esta aula maravilhosa, graças a Deus, eu fico grato a todos vocês, né? E aqueles que estão também assistindo através do YouTube, que Deus abençoe a todos vocês, a sua família, e que Deus possa estar no controle da sua vida e de tudo que você pôr as mãos, que o Senhor esteja aí aprovando para aquilo que for bom para a sua vida, né? Hoje nós estamos com a lição 3, as promessas de Deus para a igreja. Nós estamos aqui com esse trimestre falando sobre as promessas de Deus, né? As promessas de Deus é o título do trimestre. Confie e vive as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. A semana passada nós estudamos aqui a lição 2, né? E foi muito bem proveitosa essa lição. Nós queremos aqui agradecer a todos vocês que estiveram presentes, a vocês que assistiram aí também pelo YouTube, que estão também agora conectados aí mais uma vez, assistindo aqui a lição 3, as promessas de Deus, né, para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui com esse trabalho maravilhoso, toda semana trazendo aí uma aula para vocês, para nós, louvado seja Deus, e isso é muito bom, quando nós nos dedicamos a aprender, né? Eu agradeço a vocês aí que estão sempre, né, nos honrando com a sua presença e se inscrevendo no canal, deixando aí seu like, né? Louvado seja Deus. Desculpem, estou vindo da garganta aqui, mudança de tempo deixa a gente meio que... Vamos lá, as promessas de Deus para a igreja. O que é que nós vamos estudar nesta lição, queridos? Nesta lição nos aprofundaremos, né, nas promessas de Cristo, específica para a sua igreja, somos nós hoje, né? Nós, pentecostais, cremos na contemporaneidade de cada uma delas. Vamos junto aqui aprender a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, na íntegra, louvado seja Deus. Nós temos aqui o textuário na lição que diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Louvado seja o nome do Senhor. E na tradução NVT vai dizer assim: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Né? Essa é a tradução NVT. Eclesiologia, irmãos, é o ramo de teologia que estuda a natureza, a origem, a estrutura e a missão da igreja cristã. Ela busca compreender a natureza da igreja como o corpo, né? Como o corpo de Cristo, sua relação com Deus e com os crentes, né? Então, sua função na sociedade, sua missão de proclamar o evangelho e fazer discípulos, né? A eclesiologia também aborda questões relacionadas à liderança eclesiásticas, que as ordenanças, a adoração e a comunhão dos santos. Em resumo, aí a eclesiologia busca compreender o significado e o propósito da igreja dentro do plano de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ela busca isso aí, compreender, louvado seja o nome do Senhor, o significado e o propósito da igreja dentro do plano de Deus para a redenção da humanidade, né? Então, deixa eu ligar aqui sobre a igreja, vejamos o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Lá na página 119, né, a 120, veja só como é que diz lá a declaração de fé. Cremos, professamos e ensinamos que a igreja é a Assembleia Universal dos Santos de todos os lugares de todas as épocas, cujos nomes estão escritos nos céus. A igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele mesmo disse: sobre esta pedra
Ele falou esta. Ele não falou, ele estava falando com Pedro, mas ele estava se referindo assim, sobre esta. Ele, né? Esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, tem pessoas que falam que Jesus estava ali dando as chaves do inferno, a chave do céu para Pedro, e tem pessoas que falam que é Pedro que faz chover e tudo mais. Não, não é. E ali o Senhor estava se referindo a ele próprio, né? Mateus 16, versículo 18. Essa pedra, querido, é o próprio Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, como está lá em Atos capítulo 4, versículo 11, né? Tendo a doutrina dos apóstolos por fundamentos e Jesus a principal pedra de esquina, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2 e 20. Ela é a igreja, a igreja é a coluna e firmeza da verdade. É a comunidade do Senhor, além de Assembleia Universal dos Crentes em Jesus. O vocábulo igreja refere-se a um grupo de crentes em cada localidade geográfica, ok? Então, ensinamos que a igreja é uma, né? É uma e indivisível, ela não pode se dividir. Um só corpo, um só espírito, uma só fé e um só batismo. Tem pessoas que batizam várias vezes, pecou, batiza, renova. Não. É um só batismo, uma só fé, louvado seja o nome do Senhor, um só espírito. Então, amados, a igreja, ela envolve um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas como foi manifesto aos santos na Nova Aliança. Nos círculos teológicos, a questão da origem exata da igreja do Novo Testamento tem sido alvo de muitos debates, né? Alguns têm adotado uma abordagem bastante ampla e sugerem que a igreja existe desde o início da raça humana, incluindo todas as pessoas que já exerceram fé nas promessas de Deus a partir de Adão, Eva e por aí se vai. Gênesis 3, versículo 15. Outros apoiam um início veterotestamentário para a igreja específica nos relacionamentos pactuais entre Deus e o seu povo, a partir dos patriarcas e continuando durante o período mosaico. Né? Muitos estudiosos eles preferem uma origem neotestamentária para a igreja, mas neste contexto também há diferenças de opiniões. Alguns, por exemplo, eles acreditam que a igreja foi fundada quando Cristo começou publicamente seu ministério e chamou os 12 discípulos, né, que foram ali os 12 apóstolos. Subejam aí os pontos de vista, né, inclusive o de alguns, né, ultradispensacionalistas que acreditam não ter a igreja começado realmente antes do ministério e viagens missionárias de Paulo, do apóstolo Paulo. A maioria dos estudiosos, que sejam seus antecedentes, pentecostais, evangélicos ou modernistas, acreditam que as evidências bíblicas são favoráveis ao dia de Pentecostes em Atos 2, né, para a inauguração da igreja. Inclusive, o texto áureo, né, destaca essa verdade, pois a expressão edificarei, ele trata aí de um tempo futuro. Veja só, né? Edificarei a minha igreja. Então, um tempo futuro, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Fica aí conectado, nós vamos estar abordando aqui assuntos muito bons, maravilhosos, que vai tirar dúvidas aqui nossas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, indo para a verdade práticas, né? As promessas de Deus para a igreja são gloriosas. Promessas de vida eterna, de poder e glorificação no final do nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos analisar aqui palavras por palavras de forma expositiva esse texto. Vamos lá. As promessas de Deus, queridos, para a igreja são gloriosas. Primeiro, as promessas referem-se às garantias e declarações divinas feitas por Deus, né, assegurando aí bênçãos e recompensas futuras. E segundo, de Deus, né, as promessas de Deus, específica a origem das promessas que vem diretamente de Deus, o Criador e soberano. Terceiro, a igreja, né, para a igreja, promessa aí para a igreja, destinatário das promessas que é a comunidade dos fiéis, o corpo de Cristo, né? E quarto, as promessas de Deus são gloriosas.
para a igreja. Ela indica aí a natureza dessas promessas, sendo magníficas e esplêndidas. Então é gloriosa, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, promessas de vida eterna. Primeiro, promessas novamente refere-se às garantias divinas, ok? E segundo, de vida eterna. Então, essas promessas, ela refere-se também à vida eterna. Específica, uma das promessas a de viver para sempre, sem fim, na presença de Deus. Olha, e também tem uma promessa de poder e glorificação final do nosso corpo. Primeiro, de poder, né? Promessa de poder indica a promessa de receber força e autoridade divina, capacitação para viver e atuar de acordo com a vontade de Deus. E segundo, a promessa de glorificação no final do nosso corpo. Aqui se refere-se, sabem o quê? A transformação e aperfeiçoamento final que nossos corpos experimentarão livres de qualquer imperfeição, plenamente glorificados, semelhante ao corpo ressuscitado de Cristo. Por isso que Paulo fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos. Eu não sei se vou estar vivo nesse dia, mas ele coloca aí, nós que ficarmos vivos seremos transformados, então receberá um novo corpo, um corpo glorificado, ouça isso no nome de Jesus, aperfeiçoados, e ali se encontrará com o Senhor nos ares. E a leitura bíblica em classe, queridos, está em Mateus, está em 3 livros, né? Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, Marcos capítulo 16, do 15 ao 18, e Atos capítulo 1, versículo 6 ao 8. Nós vamos pular aqui a leitura bíblica em classe. Eu quero só comentar aqui rápido, quero ser breve com vocês aqui, para não tomar tempo, né, de vocês, até porque vocês, né, vão fazer seus trabalhos. Isso aqui é só para mim uma complementação aí das suas aulas que você vai preparar para os seus alunos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é uma aula para professores e eu creio que vai ser proveitosa aí para você poder estar preparando aí seu material para o aluno. Então, depois a lição você lê aí com mais paciência em sua casa, vou só ao comentário, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui à introdução, que está na lição só, e depois nós vamos pular aí para o primeiro tópico, né? A introdução diz assim: a Igreja de Cristo é portadora de promessas gloriosas de Deus. Ela foi idealizada pelo Pai, edificada por Cristo e guiada pelo Espírito Santo. É a comunidade dos salvos em Cristo Jesus para adorá-lo, servi-lo e ser a agência propagadora do Evangelho de Jesus. Por isso, nesta lição estudaremos a respeito da natureza das promessas divinas feitas à Igreja, as promessas propriamente ditas e as condições para viver essas promessas de Deus para ela, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, louvado seja Deus, para o primeiro tópico da nossa lição. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos lá. Vamos só comentar aqui, vamos pular aqui esse primeiro tópico e vamos direto ao comentário, né? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Vamos ao texto bíblico, né? Louvado seja Deus. Nós estamos aqui falando sobre a natureza da promessa de Deus para a igreja, a promessa de sinais sobrenaturais. Vamos ao texto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Isso aqui é uma promessa, tá? Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal a nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16, versículo 16 e versículo 17. Isso aqui é na versão NVI, certo? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele fala, né, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Veja só, mas quem não crê será condenado. Aqui ele usa quem crê e for batizado. São dois
dois pontos aqui que eu quero falar para você. Quem crê e for batizado será salvo. Aí aqui ele repete, mas quem não crê será condenado. Por que ele falou quem não crê? Por que não colocou quem não for batizado e crê, e quem não crê será condenado? Ele colocou só quem não crê. Por quê? O batismo, amado, ele é só um símbolo, né, de arrependimento. Tem pessoas que se convertem e não dá tempo de ser batizado. Então, esse batismo, João falou assim, o batismo para arrependimento, né, o batismo nas águas. Mas depois de mim, vem um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ok. Então, tem pessoas que se converteu, aceitou, ele creu em Jesus, mas não deu tempo de ser batizado. Um exemplo, aquele moço da cruz, que estava, a Bíblia diz que Jesus foi sepultado entre dois ladrões, o da direita falou, se arrependeu, creu e recebeu ali a salvação na última hora, ouça isso no nome de Jesus. Então, ele não teve a oportunidade de ser batizado, quer dizer, o batismo ali foi o arrependimento que ele teve, né? João falou, o batismo para o arrependimento, é um símbolo, louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui está explicado. Então, é só crer. Né? Quem crê e for batizado será salvo. Se a pessoa tem tempo de ser batizado, de demonstrar sua fé publicamente, de publicar ali, né? Quem confessar diante dos homens, a Bíblia diz, será confessado diante do Pai, ali é uma oportunidade que ele teve de professar diante de todos que ele se converteu, certo? Mas se ele só crê e não teve tempo de ser batizado, será salvo da mesma maneira. Aqui Jesus descreve, queridos, certos milagres que acompanhariam aqueles que acreditassem no Evangelho. Ao lermos os versículos, a pergunta óbvia é, será que esses sinais existem hoje? O pensamento sensacionista, né? O pessoal que fala que cessou, né, os milagres, esse é o pensamento sensacionista, ele sobre os sinais sobrenaturais é bem explicado nas palavras do Hernando Dias Lopes, né, quando ele fala, né, em conexão com esses dons específicos, diz, esses dons eram partes das credenciais dos apóstolos como os agentes autoritativos de Deus na fundação da igreja. Tais dons necessariamente desapareceram com os apóstolos, né? Crisóstomo e Agostinho também eram da opinião que esses dons, com a morte dos apóstolos, cessaram de existir. Essa também era a opinião de Jonathan Edwards, né? Esses dons extras foram dados para a fundação e estabelecimento da igreja no mundo. Contudo, desde o cânon, né, das escrituras se completou e a igreja foi plenamente fundada e estabelecida. Esses dons, amados, extraordinários, cessaram, né, de existir. Né? Isso é o que eles falam. O grande problema com essa posição é de ausência de fundamentação bíblica. Em vez de demonstrar texto bíblico, ele cita nomes de pregadores. Outro argumento, né, extremamente frágil é dizer que os sinais eram parte das credenciais apostólicas em todo o Novo Testamento. É possível ver outros irmãos que não são apóstolos realizando grandes sinais e maravilhas. Estevão, por exemplo, não era apóstolo, ele era um diácono, né? Lá em Atos 6, versículo 8, Filipe também era diácono, não era apóstolo. Atos 8, 5 a 7, então tem tudo isso aí. A igreja de Corinto, seguindo aí essa mesma linha vivenciada, né? Vivenciava operações e de sinais e maravilhas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, diante do oposto de alguém, pode dizer esse texto de Marcos não faz parte dos melhores, né, manuscritos, portanto, não pode ser usado para defender uma doutrina, mesmo que a parte fundamental, ou seja, a parte final aí do capítulo 16 de Marcos, não estivesse na Bíblia. Isso não mudaria o fato da realidade e da contemporaneidade aí dos sinais sobrenaturais. E resumindo, não há nenhum texto bíblico que indique que essa promessa se restringe à igreja primitiva, não. Além disso, Jesus ele afirmou em Mateus 28 e 20 que estaria com os crentes todos os dias até, né, o fim dos tempos. Isso é uma garantia para a igreja de todos os tempos, portanto, essa promessa é real e atual. Então não cessou os milagres, não cessou as maravilhas, não, continua operando, continua acontecendo até hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. E temos agora o segundo subtópico, do tópico 1, a promessa de revestimento e poder. Louvado seja o nome do Senhor, promessa de revestimento e poder. Vamos lá.
Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, o batismo no Espírito Santo é eternalização, né? Eternalização aí de uma experiência reconhecível, audível e visível, sendo uma experiência subsequente à salvação e completamente diferente, né? Ato da regeneração do novo nascimento, como diz lá em João capítulo 20, versículo 21 e versículo 22, 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19 e 2 Coríntios 6,16 e Gálatas 4, versículo 6, todas essas referências, né, evidências aqui mostram que realmente, louvado seja o nome do Senhor, é eterno essa promessa e esse batismo, essa operação do Espírito Santo, não cessaram, né? Então, o batismo do Espírito Santo, querido, não é modismo, pelo contrário, é uma promessa feita pelo Pai, lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, se cumprindo ali em Atos, capítulo 1, versículo 4, né? Capítulo 2, aliás, por aí. Então, foi confirmada ali pelo Filho, em Mateus, capítulo 3, versículo 11, e manifestada pelo Divino Consolador, o Espírito Santo, Atos 2, versículo 1 até o versículo 4. O que significa a expressão batismo no Espírito Santo? É um revestimento e derramamento de poder do alto, certo? É um revestimento. Revestir é quando você já está vestido, você já tem o Espírito Santo ao aceitar Jesus, agora você recebe o revestimento. É como se você estivesse com uma camisa e colocasse uma blusa de frio por cima, uma proteção por cima, então se revestiu, você já está vestido, agora se revestiu, certo? Então era assim, você já tinha o poder, você já tinha o Espírito Santo, agora você recebia o poder do alto, louvado seja o nome do Senhor, com a evidência aí física inicial de línguas estranhas, conforme o Espírito Santo concede que pela instrumentalidade aí do Senhor Jesus Cristo para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiência, né? Serviço a Deus, para Deus, como diz aí o pastor Gilberto Antônio, né? O conhecido teólogo Meyer Permela, ele define o batismo com o Espírito Santo, querido, como a imersão no poder energizante do Espírito Divino, né? Louvado seja o nome do Senhor, Permela Meyer. O teólogo também, John Rodman Williams, se expressa da seguinte maneira: o batismo em água significa literalmente ser imergido na água, colocado embaixo dela, ou até mesmo ficar ensopado nela, né? Com efeitos, né? Ser batizado no Espírito Santo é ficar totalmente envolvido no espírito dinâmico do Deus vivo, né? Diz aí Williams J. Rodman. E o saudoso pastor e missionário Eurico Bergstein, né? Diz que a palavra batismo tem o sentido de mergulhar, imersão, o que realmente condiz com a maravilhosa experiência de submergir na plenitude do Espírito, né? Como diz aí o Bergstein Eurico, né? Irmãos, essa promessa também ela é real e atual. Ela diz respeito a nós, Igreja do Senhor. Jesus falou: nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Então, nos últimos dias, né? É isso que nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o terceiro subtópico vai nos dizer assim: promessas espirituais para uma instituição espiritual. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos, a igreja, queridos, ela é denominada no Novo Testamento como corpo de Cristo. Você pode ver isso lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, né? O templo de Deus, né? 1 Coríntios 3:16. E vamos ver aqui o templo de Deus, 1 Coríntios 1:16, né? E é também conhecida como, denominada como a noiva de Cristo, Efésios 5, versículo 25 ao 27. Assim, queridos, uma instituição espiritual tem promessas espirituais para serem confirmadas em seu ministério no mundo, né? Marcos 16, versículo 18 ao 20, Atos capítulo 1, versículo 6 ao 8, por aí se vai. 3 pontos que devemos considerar, eu quero aqui comentar com vocês. Primeiro é a origem
A origem da igreja ela está fundamentada na obra redentora de Jesus Cristo. Ele mesmo disse em Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja tem sua origem na morte e ressurreição de Cristo, e foi estabelecida no dia de Pentecostes. E segundo, natureza, né? Louvado seja o nome do Senhor. A natureza da igreja, queridos, ela é espiritual, pois ela é formada por pessoas que nasceram de novo pela fé em Jesus. A igreja ela é santa, pois ela é separada do pecado e consagrada a Deus. A igreja é universal, pois ela abrange todos os salvos em Cristo, de todas as nações, línguas e culturas. A igreja ela é local, pois ela se reúne em comunidades específicas para adorar a Deus, edificar uns aos outros, né, e testemunhar do Evangelho. Outro ponto aqui é a vocação. A vocação da igreja, querido, ela é glorificar a Deus em tudo o que faz, né? A igreja é chamada a ser o sal da terra e a luz do mundo, influenciando positivamente a sociedade com os valores do reino de Deus. A igreja, ela é enviada a pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos de todas as nações. A igreja, ela é equipada com os dons espirituais para servir uns aos outros e ao próximo, né, com amor. Então, a alegria é esperançosa, pois ela aguarda a volta de Cristo, que a levará para a glória eterna. Vamos aqui tentar explicar o que são promessas espirituais, já que vimos a natureza espiritual da igreja, não é verdade? Promessas espirituais, amados, são garantias divinas que se referem ao desenvolvimento, crescimento e bem-estar da nossa vida espiritual. Em vez de aspectos materiais, né? Então, temos essa aqui, desenvolvimento, crescimento, bem-estar, em vez de aspectos materiais. Elas estão centradas na relação entre Deus e os crentes, né? Prometendo bênçãos que fortalecem a fé e o caráter cristão. Então, são chamadas de promessas espirituais porque se aludem a aspectos não materiais da vida cristã. Elas abrangem a nossa relação com Deus e a transformação interior e a esperança futura. Irmãos, essas promessas, elas focam na nossa caminhada espiritual, né? Vida eterna, crescimento na fé, e são concedidas aí pelo Espírito Santo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Elas transcendem as promessas temporais ou materiais, dirigindo-se à nossa saúde espiritual e ao nosso destino eterno. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui estão algumas características das promessas espirituais, o qual eu quero aqui estar falando para vocês. Primeira característica, a vida eterna. A promessa de viver para sempre com Deus. Então, a vida eterna com Deus. Segunda característica, presença do Espírito Santo. A garantia de que o Espírito Santo habitará e guiará os crentes. Olha, temos uma promessa lá em João capítulo 14, versículo 23. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, disse Jesus. E o Pai o amará e viremos para ele. Olha, ele fala no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. E viremos para ele e faremos neles morada, certo? Então, isso aqui é a presença do Espírito Santo. É a garantia de que o Espírito Santo habitará e guiará os crentes. Ok. Outra característica, paz interior. A paz que excede todo entendimento, prometida por Jesus, também estará, né, conosco. É uma característica aí da promessa do Espírito Santo. E também a característica aí da transformação espiritual, o crescimento e a conformação, né, à imagem de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vamos aqui agora, já pulando rapidinho para o segundo tópico, as promessas de Deus para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Promessas de vida eterna. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Olha, amados, promessas de vida eterna. Queridos, quando a Bíblia fala de vida eterna, ela refere-se a um dom de Deus que vem somente em Cristo Jesus, né? Que vem somente em Cristo Jesus, nosso Senhor, como diz em Romanos capítulo 6, versículo 23. Este presente está em contraste com a morte, que
é o resultado natural do pecado, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Diz lá que, né, todos que pecaram, em todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, tal, né, o salário do pecado é a morte e tal. Então, o dom da vida eterna vem para aqueles que creem em Jesus Cristo, o qual é a ressurreição e a vida, como diz João 11:25. Então, o fato dessa vida ser eterna indica que ela é perpétua, ou seja, contínua, sem fim para todo sempre. É um erro, no entanto, ver a vida eterna como simplesmente uma progressão, né? Uma progressão interminável de anos. Uma palavra comum do Novo Testamento para eterno é aionios, que carrega a ideia de qualidade, assim como quantidade. De fato, a vida eterna não está realmente associada a anos, pois é independente do tempo. A vida eterna pode funcionar fora e além do tempo, bem como dentro do tempo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por essa razão, nós podemos pensar que a vida eterna seja algo que os cristãos experimentam agora. Os crentes não precisam esperar pela vida eterna, porque não é algo que começa quando morre. Ao invés, né, a vida eterna começa no momento em que uma pessoa exerce fé em Cristo. É a nossa posse, né, atual. Como diz João capítulo 3, versículo 36, diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Observe que o crente tem presente, né? Então, tem a vida eterna no presente. Então, esta vida é o verbo estar, né? Esta vida, o verbo estar no tempo presente, né? Aqui no grego também, o foco da vida eterna não está em nosso futuro, mas em nossa posição atual em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, tem a vida eterna, né? Então, a definição mais clara da vida eterna vem da afirmação de Jesus em sua oração, né? Aquela oração sacerdotal. E esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Nesta declaração, o sentido da vida eterna, queridos, está centrado em três palavras: vida, né, que fica zoi, eterna, aionios, e conhecimentos, que é ginósicos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Em outra referência aqui, o apóstolo João, ele explica de forma clara: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, está lá em 1 João 5, 11 e 12. Como você pode saber que tem a vida eterna? Em primeiro lugar, confesse o seu pecado diante de nosso Deus, né? Santo. Ele é santo. Então, você confessou, então você já tem por aí uma base que você já tem a vida eterna. Então, aceite a provisão de Deus, né, de um Salvador em seu favor. Foi Jesus Cristo, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10:13. Então, Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu pelos seus pecados e ressuscitou no terceiro dia. Acredite nessas boas notícias, confie no Senhor Jesus como seu Salvador e pronto, e você será salvo. Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Romanos 10, versículo 9 ao 10 também, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agora vamos para o segundo subtópico, que vai falar sobre a promessa de poder. Você vê quantas promessas nós temos, né? Promessa de poder. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, promessa de poder. Nós vamos contemplar aqui, né? Contemplar aquilo que já tratamos no subponto 2, né, do ponto 1, né, do tópico 1. Portanto, cabe-nos responder a seguinte pergunta: o que não é o batismo com o Espírito Santo? O que não é agora, né? O que não é o batismo com o Espírito Santo? A Bíblia nos adverte, queridos, a não crer em todo espírito. O apóstolo João, ele diz isso: amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus ou não, né? Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, como diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 1. Então, primeiro, o batismo no Espírito Santo não é aprender a falar em línguas. Tem pessoas que falam em língua porque aprenderam.
né? Tem pessoas que observam, né? Louvado seja o nome do Senhor, observam, outras adoram ficar perto de pessoas que falam em língua, observam em vez de estar orando, em vez de estar buscando ali adorando a Deus, né? Se ligando nas palavras, está observando alguém falando em língua e aquilo ele aprende com facilidade. Então não é aprender a falar em língua, isso aí não é batismo com o Espírito Santo. Falar em língua não é algo aprendido, mas sim recebido conforme diz as Escrituras. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, como diz lá em Atos capítulo 2, versículo 4. Então nós devemos ter cuidado, pois as línguas não são aprendidas, mas podem ser imitadas. Louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas que imitam com uma facilidade, tem pessoas que fazem um barulho, batem no chão e tal. Já vi pessoas falar isso, muitas vezes, começaram com um cenário, com um teatro tão grande, falando em língua, batendo e correndo no meio da casa ou no meio da igreja, e daqui a pouco dá uma profecia para uma pessoa, às vezes uma pessoa, como já aconteceu, alguém estava, né, com um filho doente, uma viúva, senhorinha bem velhinha, estava com um filho doente, e aquele camarada começou a falar em línguas e falava um monte de línguas estranhas. Isso aí eu estava junto também, estava com ele lá nesse dia, e ele começou a profetizar para ela e falou: mulher, vou eu curar tua esposa. E depois que ele termina toda aquela patifaria toda lá, ele chega e fala para a irmã: olha, Deus vai curar tua esposa. Ela falou: eu não tenho esposa, eu sou viúva. Ele falou: quem é aquele que está deitado ali? Ela falou: é meu filho. Então, essa é uma patifaria. A pessoa aprende a falar línguas estranhas e acaba fazendo movimento para confundir as pessoas, para enganar, para dizer que é Deus que está usando. Então, devemos tomar muito cuidado, que a língua estranha ela não pode ser aprendida, mas muitos estão imitando por aí. Ouça isso no nome de Jesus. E outras coisas que eu já vi muitas pessoas fazerem nesse meu tempo aí de igreja, de evangélico aí, que nós estamos servindo ao Senhor. Nós vemos muitas pessoas, né? Pessoas que pregam porque estão recebendo, eles querem dar o melhor de si, que é para, lógico, receber mais convite, aprendem de uma maneira a ludibriar as pessoas, muitas vezes, a enganar, e com aquele movimento todo, porque está recebendo. Ouça isso no nome de Jesus, às vezes não tem nada de Deus, mas querem dar fazer o maior bafafá ali para confundir as pessoas e serem chamadas novamente e tal. É aqueles mercenários que trabalham por dinheiro, que vivem, né, do dinheiro. Ouça isso no nome de Jesus. Então, não digo que não precise, né? A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário, mas, irmão, vamos fazer o certo, né? Deixar Deus usar e não querer usar Deus. Então, o batismo no Espírito Santo também não é para os ímpios. A Bíblia diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Veja só, tem muitas pessoas que acham que pode falar línguas estranhas, pode profetizar, pode revelar a qualquer momento, sendo que não tem nenhum compromisso com Deus. Eles podem até fazer, imitar, tudo mais, tal, mas aquele dia vai chegar sendo: mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Não é isso que vai acontecer com muitos que estão aí fazendo, né, fazendo de conta que é Deus. O batismo do Espírito Santo, né, não é para os ímpios, né? Como diz aqui, veja só, em João capítulo 14, versículo 17, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós, né? Capítulo 14, versículo 17, né? O versículo 23 vai falar, como eu falei antes aqui, que ele habita em nós, né? Se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, é assim, quando você está cheio do Espírito Santo, você realmente tem a marca, tem um selo do Espírito Santo na sua vida. Então, não é para o mundo, não é para aquele que anda fazendo atrocidades por aí, enganando, comprando, não pagando e tal. É ímpio, estão roubando o direito do pobre e fazendo coisas que não agradam a Deus, e vem dizer que está cheio. Não, o mundo não conhece, porque o ímpio, né? Louvado seja o Senhor, não conhece porque não viu nem habita nele. Então, o batismo no Espírito Santo também não é o mesmo que o batismo no corpo de Cristo. Muitos não compreendem, né, devidamente o batismo com o Espírito Santo por não fazerem uma exegese aí correta de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, por exemplo. Paulo não faz aqui nenhuma referência ao batismo com o Espírito Santo, nem ao batismo nas águas, certo? Outro ponto aqui: o batismo no Espírito Santo não é uma experiência exclusiva dos dias apostólicos, não. A Bíblia contraria veementemente aí essa ideia de um texto muito esclarecedor em Atos 2, versículo 38 e o 39,
Agora, com todo esse esclarecimento em mente e considerando aqui a atualidade da promessa de revestimento, é nosso dever não nos prender exclusivamente ao sinal de falar em línguas, mas focar no propósito de ser testemunhas e pregar o evangelho, né? E pregar o evangelho. Então, por ignorância, descuidos e relaxamentos, estamos perdendo de vista o objetivo principal pelo qual devemos buscar e viver essa promessa de revestimento. Se você é batizado, isso não aconteceu simplesmente para que você fale em línguas, mas para que você seja uma testemunha de Jesus Cristo onde Ele te chamar. Louvado seja o nome do Senhor, certo? Se você é batizado, isso aí não aconteceu simplesmente assim para você falar em língua, não. Para você ser uma testemunha de Jesus Cristo, onde você passar, onde Ele te chamar. Ouça isso no nome de Jesus. Terceiro subtópico, aqui desse tópico 2, a promessa da glorificação do nosso corpo. A promessa da glorificação do nosso corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que quando nosso Senhor arrebatar a sua igreja, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele o veremos, lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, não é verdade? Quando o nosso corpo for glorificado, o veremos face a face e o conheceremos como também Ele nos conhece. 1 Coríntios 13, versículo 12. Que promessa gloriosa, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aí uma promessa. Vale a pena nós nos purificar. E lá em 2 Coríntios, né, 7, primeiro vai nos dizer que se nós temos tais promessas, devemos nos purificar. Devemos nos purificar de toda a imundície da alma, do corpo, do espírito, para que recebamos essa promessa, para que nós possamos estar com Cristo, amados. Nos purificar e não nos emporcalhar aí com as imundícies do mundo e querer dizer que é cheio do Espírito Santo. Não. Embora a Bíblia não descreva aí em detalhes os corpos glorificados que receberemos no céu, sabemos que serão como o corpo ressurreto de Jesus, né? Nossos corpos humanos são descritos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 até o versículo 53, como perecíveis, desonrosos e fracos, tudo devido ao pecado. Então, os nossos corpos glorificados serão imperecíveis, honrosos e fortes. Então, nossos nervos, nossos novos corpos não serão mais corpos naturais, sujeitos à decadência e à morte. Viveremos em vitória sobre o pecado e a morte, né? Conquistada ali por Jesus Cristo em nosso favor. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Como corpos imperecíveis, eles não sofrerão mais, né, de nenhuma doença e morte. Nossos novos corpos serão honrosos, pois não serão envergonhados ou vergonhosos por causa do pecado. Nossos corpos terrenos são fracos de muitas maneiras. Não só estamos sujeitos às leis naturais da gravidade, e tempo, espaço, mas também somos enfraquecidos pelo pecado e suas tentações. Nossos corpos, amados, glorificados, serão fortalecidos pelo Espírito que nos possui e a fraqueza que não existirá mais. Assim como nossos corpos terrenos são perfeitamente adequados para a vida na terra, nossos corpos ressuscitados serão também adequados para a vida na eternidade. Coisa linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena nós esperar, nós sofrer, nós passar o que passamos aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor, mas se humilhando, nos colocando na posição de servos. Louvado seja o nome do Senhor e fazendo com que se cumpra essas promessas em nossas vidas. Vamos para o terceiro tópico, rapidinho. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ser breve, mas já vai passando já quase uma hora aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro tópico, assim, condições para viver as promessas de Deus. É preciso crer. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso crer. Olha, inicia aí cada ponto com uma pergunta. Você crê? Você é fiel? Você é obediente? Né? É preciso crer, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor para todos sempre. Crer, queridos, é mais do que simplesmente acreditar. É ser persuadido, confiar completamente e obedecer, baseando-se no dicionário Vine e no dicionário internacional de teologia do Novo Testamento. A palavra crer, pestio, envolve confiança e obediência. Atente para a seguinte ilustração. Existia um equilibrista muito bom
ele era o melhor equilibrista do mundo, né? Muitas pessoas sempre iam ver suas apresentações e um dia ele amarrou uma corda de um lado ao outro, né? De um precipício de mais de 100 metros de altura, uma queda seria fatal e ele iria atravessar sem nenhuma proteção ou equipamento de segurança. Então, milhares de pessoas foram assistir. Já pensou a pessoa passar numa corda bamba a mais de 100 metros de altura, sem nenhuma proteção, sem estar amarrado por nada, em cima ali? Olha quanta confiança, quanta crença, quanto perigo que ele estava aí a correr, né? Então, antes de começar, ele perguntou: quem acredita que eu consiga ir e voltar sem nenhuma proteção? E todos levantaram as mãos, dizendo que acreditavam que ele conseguiria, e então ele foi e voltou. Depois ele perguntou: quem acredita que eu consiga ir e voltar sem nenhuma proteção e com os olhos vendados? E todos levantaram as mãos, dizendo que acreditavam que ele conseguiria, e então ele foi e voltou com os olhos vendados. E então, para finalizar o show, ele perguntou: quem acredita que eu consiga ir e voltar sem nenhuma proteção, com os olhos vendados e levando uma pessoa dentro de um carrinho de mão? E todos levantaram as mãos, dizendo que acreditavam, né, que ele conseguiria. E então ele falou: então eu preciso de um voluntário. E então ninguém levantou a mão. Quer dizer, crer ou não crer, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então é preciso crer. Louvado seja o nome do Senhor. E segundo subtópico, é preciso ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a fidelidade, ela é caracterizada pela firmeza e pela certeza de propósitos, ok? Por uma atitude e uma conduta justa, pela devoção de alguém e uma pessoa ou uma causa, né? Pela incorruptibilidade, pela sinceridade, pela confiabilidade, pelo, né, cumprimento das promessas e votos feitos e pela lealdade sincera. As ideias contrárias à fidelidade são a infidelidade, a falsidade, a volubilidade, a duplicidade, a indignidade, etc. Por aí se vai. Homens fiéis da Bíblia, como José, Moisés, Davi, Ananias, Abraão, Daniel, Timóteo, Tíquico, Epáfras, Onésimo, né, Silvano, Antipas, todas essas aqui tem as referências aqui que eu não citei, para nós não ficarmos aqui detidos muito tempo aqui, mas a gente vê que todas essas pessoas foram pessoas fiéis, louvado seja o nome do Senhor. E terceiro subtópico aqui, do tópico 3, é preciso obedecer a Deus. Louvado seja Deus. É preciso obedecer a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dizer que obedecer, né, é melhor do que sacrificar significa as formalidades externas de adoração e serviços, né? Não possuem valor quando não estão acompanhadas de um compromisso sincero e obediente ao Senhor, certo? Então, dizer que obedecer a Deus, né, é melhor que sacrificar, né? Então, essa aí é uma externa de adoração, né? Serviços possuem valor, né? Valor quando não estão acompanhadas de compromisso sincero. Então você tem que ter compromisso sincero e obediente ao Senhor Jesus, né? Sem um espírito completamente submisso a Deus. As práticas exteriores de devoção não passam de aparências religiosas e são inúteis, por melhores que pareçam ser. Então, tem muitas pessoas que parecem, né, uma coisa quando não é. Tem pessoas que parecem que está, né, ouça isso no nome de Jesus, quando na verdade é só fogo de palha. O princípio bíblico aqui de obedecer é melhor do que sacrificar, queridos, nos ensina que há um jeito certo de servir a Deus. Algumas pessoas pensam que podem obedecer o favor e a aprovação de Deus. Eles pensam que podem obter o favor e a aprovação de Deus à sua própria maneira, através das decisões e obras das suas próprias vontades, né? Mas servir a Deus envolve, antes de tudo, obediência total a Deus, né? A total vontade de Deus. Portanto, são os obedientes, isto é, aqueles que obedecem de coração, que desfrutam das bênçãos
e promessas de Deus. Por isso que fala, que essa lição está falando sobre a promessa, né, de Deus para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, obedecer a Deus é isso aí, servir a Deus é isso, é total obediência, né? Louvado seja o nome do Senhor. É obedecer de coração, né? Então, quando a pessoa faz isso, a pessoa desfruta das bênçãos e promessas de Deus. Não precisa nem estar pedindo, correndo atrás de bênção, tá? Não, é só obedecer. Obedeceu, olha, Jesus falou isso para um povo que foram buscar ele no dia seguinte, que um dia anterior eles tinham comido, se saciaram a sua fome e tal. No dia seguinte foram procurar Jesus. Ele falou assim: olha, vocês estão me buscando, não porque vocês creem em mim, não porque vocês querem acreditar no milagre que eu realizei, não, mas porque vocês comeram do pão e saciaram a sua fome. Por isso vocês vão trabalhar pelo pão que permanece para a vida eterna, não pelo pão que perece. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E concluindo aqui, amados, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, são de grande valor espiritual. Como igreja, estamos integrados como membros, né, desse corpo espiritual por meio de Jesus Cristo. As promessas do Senhor são garantidas, são grandiosas para todos os que fazem parte da igreja. Né? Nele viveremos a promessa da vida eterna e poder de glorificar final, né, do nosso corpo. Os planos de Deus para a sua igreja são infalíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, as promessas de Deus para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo são grandes, né, de grande valor espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. São de grande valor espiritual, né? Então devemos, né, dar muito valor aqui à palavra do Senhor, porque o Senhor ele tem bênçãos, tem promessas e é uma garantia, né? Quando o Senhor promete, louvado seja o nome do Senhor, ele realiza nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo a vocês uma boa semana. E na próxima semana nós estaremos trazendo aí a lição 4, né? Que vai ser a promessa e obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Até a próxima. Deus assim nos permitir, estaremos de volta aí trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Amém? Que Deus abençoe e um forte abraço a todos. Em nome de Jesus. Amém.